Como diria Amaralzinho em todos os posts da TNT Sports, ai, 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 ui, 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 o Manchester City é campeão mundial, 4-0 para cima do Fluminense. Então é o seguinte, para vocês batizarem essa sexta-feira, para vocês brilharem, seja na noite, no churrasco, seja na baladinha, ou seja vendo um filme da Netflix com a patroa, tenham em mente o seguinte: a estratégia de Guardiola, a qualidade no approach de Rodri, a velocidade de Walker e a precisão de Julian Álvares. Assim vocês serão felizes. Ah, esqueci de uma coisa: a malemolência e talvez as panturrilhas de Jack Grealish. E não briguem como fez Felipe Melo no final do jogo. Ó, bora destampar a primeira, porque vamos falar desse jogo e não só, muito mais. O Gelada Conqueçada, gravado essa semana, chegou. Então, meus caros, é o seguinte, ó, o mestre cervejeiro me abandonou nessa semana, tirou umas férias, por isso que o programa não está sendo ao vivo, mas eu não poderia deixar vocês na mão na sexta-feira, até pela relevância das temáticas que temos, né? Muito obrigado, ó. Tintim por tintim, pelas perguntas que vocês mandaram na quinta-feira lá no Instagram, na caixinha de perguntas, como já é de praxe. Vou responder muita coisa aqui sobre várias temáticas diferentes durante o programa, mas obviamente que eu quero abrir o programa falando sobre o jogo que acabou de acabar, a final do Mundial de Clubes, o Manchester City vencendo com facilidade e goleando o Fluminense, porque é a temática do dia e obviamente que eu quero o like de vocês, portanto, e as visualizações, portanto eu vou usar isso como gancho, como isca para esse Gelada Conqueçada. E aí também deixem nos comentários, né, o que vocês acharam do jogo. Eu sei que tem muitos portugueses que me acompanham aqui. Queria que a galera também comentasse o que vocês acham do Mundial de Clubes, da relevância do Mundial de Clubes, para que os brasileiros que me seguem também entendam um pouquinho do que é a percepção lusitana, tá bom? Então bora lá, vamos começar. Olha só, eu recebi muitas mensagens durante essa semana sobre o jogo. Espero contemplar todas elas aqui neste comentário. E muitas mensagens depois do último melhor futebol do mundo, inclusive, que foi pós-classificação do Manchester City, em que a gente começou a projetar o duelo com o Fluminense, né? Tava eu, Marcelo Beckler, Tati Mantovani, Clara Albuquerque e também a Aline Nastar ali participou. Aliás, foi um baita programa, depois eu convido vocês a dar uma olhada lá. E basicamente o que eu falei lá, que depois foi recortado e colocado nas redes sociais, foi que o Fluminense tinha que ser menos Fluminense para conseguir competir e diminuir o abismo que há perante ao Manchester City. Um abismo econômico, um abismo de futebol, um abismo estratégico e de qualidade de jogadores. E não só, um abismo físico. O Fluminense tem mais de 70 jogos na temporada, o City está no meio da temporada, isso iria se refletir na partida. E que deveria dar menos espaços, tentando abdicar um pouquinho do seu estilo de jogo consoante ao adversário e ao objetivo, dar um pouco menos de espaços, um pouco menos de margem de erro, para que conseguisse tentar tirar todo esse buraco para lutar pelo título mundial. Era muito difícil, e mesmo fazendo tudo isso que eu falei, seria muito difícil também. E aí os torcedores do Fluminense, não todos, mas enfim, muitos deles me mandaram mensagens e eu entendi o ponto de vista dos caras. Pô, a gente foi Fluminense até aqui e por isso, com esse DNA do time, e aí a gente já vai entrar mais no mérito do que os caras fazem, mas com esse DNA a gente chegou até aqui, cara. Então não me interessa, muitos deles falaram isso, não me interessa se o Fluminense vai perder de goleada, se o Fluminense vai tomar um banho de bola, não me interessa, eu quero que o Fluminense jogue como Fluminense. Eu acho isso bonito, acho isso uma identificação,
questão afetiva muito grande por aquilo que o Fluminense conquistou esse ano. E para mim, atenção você torcedor do Fluminense, é muito bonito ver o Fluminense jogar no cenário do futebol brasileiro, no cenário do futebol sul-americano. Agora, quando você vai enfrentar um adversário como o Manchester City, que provavelmente é o melhor time do mundo mesmo, né, acabou de ganhar a tríplice coroa, eu acho que você precisa se ajustar consoante a qualidade do adversário, mesmo que isso signifique deixar um pouquinho, e eu não estou falando para jogar, na hora que eu falei isso, não falei para vocês jogarem como o Urawa Reds, que plantou todo mundo lá atrás e não teve uma transição ofensiva. Quer dizer, abdicou da parte ofensiva para não levar gol e acabou perdendo da forma que perdeu também. Não é isso. Mas sim tentar adaptar um pouco o seu repertório a um novo desafio. Né? E eu acho que o Manchester City faz isso muito bem e várias vezes, né? Fez isso contra o Atlético de Madrid recentemente, fez isso contra o Arsenal na vitória no Emirates, e fez isso em alguns momentos do jogo desta final. O repertório faz parte da qualidade de um time também. E saber que do outro lado tem qualidades e valências que vão te machucar caso você insista em algumas coisas. Foi isso que eu disse. E, cara, tá tudo certo as pessoas discordarem, o torcedor do Fluminense achar que o Fluminense tinha que manter o que o Fluminense era, o seu DNA, a sua raiz, ser Fluminense, ter coragem e até mesmo perder o jogo eventualmente e ser dominado pelo Manchester City, o que acabou acontecendo. Então, acho que eu quis fazer esse preâmbulo aqui para a galera entender que eu não tenho nada contra o que o Fluminense pratica de futebol. Pelo contrário, eu disse, é bonito. Mas eu, como diz aqui um torcedor benfiquista, eu sou mais do ganhamento. E aí eu acho que a gente tem que olhar para o passado, muito para aquilo que foi a competitividade dos times que venceram o Mundial, os times sul-americanos, os times brasileiros, para projetar alguma leitura de jogo. Tudo bem que são equipes diferentes, que jogaram lá atrás, são momentos diferentes, DNA diferente dos times, né? Vamos pegar o Corinthians em 2012, por exemplo, contra o Chelsea. O Corinthians jogou a lá Corinthians. Não precisou fazer um ajuste tão brusco como o Fluminense teria que fazer, de repente, para mudar o seu estilo de jogo. Mas tudo isso encaixa num cenário que cada vez é mais latente, que é o abismo entre o que se joga na Europa e o que se joga no Brasil. Vamos falar do jogo. Vamos olhar as palavras antes. Porque eu sei que esse era um dos jogos mais importantes da história do Fluminense. Talvez o mais importante foi a final da Libertadores. Mas esse poderia ser o mais importante. Né? E mexe com o ânimo dos torcedores. O gol aos 40 segundos de partida mata completamente qualquer time. Mataria 98% das estratégias e tirou basicamente a ideia que o Fluminense tinha para o jogo, né? É muito ruim quando você toma um gol aos 40 segundos. Mas o gol que o Fluminense tomou foi exatamente fazendo aquilo que o Fluminense gosta, né? E que pode correr tão bem, maravilhosamente bem, e que pode dar momentos tão bonitos e gols tão emblemáticos e memoráveis, como o Fluminense fez nessa temporada, mas pode dar problema. E aí é o seguinte, aí são escolhas. O Fluminense escolheu jogar assim e morreu abraçado com a sua ideia. Foi corajoso para isso. O time aglomera 7 ou 8 jogadores de um lado de campo para sair tocando, triangulando em velocidade, em construção apoiada e combinada com jogadores próximos um do outro. O Marcelo vai tentar fazer uma inversão de bola, erra essa inversão, a bola acaba sobrando no pé do Akanji, que ele bate, enfim, o Fábio se estica, a bola pega na trave, se eu não estou enganado, e o Álvares faz 1-0. 40 segundos é um balde de água na cerveja de qualquer time. O Fluminense se viu em desvantagem, com menos de um minuto de jogo, contra uma equipe muito dura, muito difícil de jogar em qualquer circunstância.
ainda mais essa. E mesmo assim, nos 20 minutos seguintes de partida, 25 minutos, o Fluminense não abdicou da sua ideia de jogo, não foi afoito, não se desesperou, não começou a acumular e tomar gol atrás do outro. Não, fez o que o Fluminense queria fazer. Construção desde o Fábio, pé em pé, colocando o City em alguns momentos em dificuldade para acompanhar essa saída de bola, depois pressionando alto o Manchester City, e aí é um dos pontos que complicam um pouquinho o Fluminense na partida, porque a pressão alta ela é muito boa, mas ela demanda muita força, muito fôlego, muita intensidade, que não conseguimos manter nesse nível contra uma equipe dessa e no final da temporada por muito tempo. E aí o fôlego vai caindo, né? Enfim. Mas mesmo assim, em 20, 25 minutos, o Fluminense jogou a lá Fluminense e proporcionou ao City um jogo sem bola. Naquela briga para a gente saber de quem seria a bola, quem ia ficar com mais posse de bola, talvez aí foi o momento que o Fluminense teve como o seu melhor momento no jogo e provavelmente encheu o peito do torcedor de orgulho, né? De ver como o Fluminense colocou o City em dificuldade. Até aí tudo bem, mas o Manchester City em nenhum momento demonstrou qualquer sofrimento no jogo. Quando o Fluminense fez isso, o Manchester City camaleonicamente se adaptou a isso e conseguiu, na pressão alta, que já faz muito bem, e jogando sem a bola, encontrar espaços, encontrar soluções. Uma pena o pênalti não ter acontecido, né? Porque o Cano estava impedido, porque teria colocado mais fogo ali no jogo. Mas na sequência desses 25 minutos que eu falei, o Fluminense vai morrendo fisicamente. E aí quando você começa a morrer fisicamente, as suas ações dentro de campo, as suas tomadas de decisões, elas acabam se diluindo dentro da partida e você acaba errando mais, dando mais espaços. E foi isso que aconteceu, cara. E quando você dá espaço para um time como o Manchester City, ele não precisa de 20 bolas para fazer gol. Em 2, 3 lances ele mata o jogo. Falha no segundo gol de leitura de marcação do André, o City já está com a bola, né? Já passou esse momento que o Fluminense teve esse momento de bola no pé. O City já está mais com a bola, sobe as linhas dos seus zagueiros para conseguir pressionar e colocar o Fluminense um pouco mais atrás. O André falha na abordagem do lance, o Rodri dá um passe perfeito, rasgando a defesa, que encontra o Phil Foden, ele bate, o Nino tem a infelicidade de tentar cortar, a bola vai para o gol e 2-0. E aí, 2-0 no placar, com o Fluminense já demonstrando uma queda física do que estava apresentando, é muito difícil segurar. Mesmo assim, o primeiro tempo termina 2-0, ainda tem aquela defesaça do Ederson. Quando o Fluminense chegou, o Ederson foi competente. E no segundo tempo, cara, uma morte lenta fisicamente, e o City tocando bola, dono do jogo, patrão e senhor do jogo, sem fazer muito esforço, essa é a grande verdade, coloca o Fluminense na situação extremamente desconfortável. Sai o terceiro, sai o quarto, por cansaço, o Diniz ainda tenta mexer no time. Eu teria entrado com o Kennedy, mas enfim, o Diniz é mais sabedor do que está acontecendo e do que ele queria fazer dentro do jogo do que eu, mas mesmo assim não faria tanta diferença, né? O Fluminense bateu de frente com um dos melhores times do mundo, se não o melhor, quis imprimir o que ele tem de DNA, mas acabou sofrendo. Será que teria sido diferente, Quesada, se o Fluminense tivesse jogado buscando contra-ataque, jogado por poucas bolas, se fechando e aproveitando o erro do City para pegar a defesa alta, né, as costas da defesa alta em velocidade com Arias
e com o Keno, será que teria sido diferente? Não sei, não dá para saber. E muito provavelmente não. Mas, na minha cabeça, no meu entendimento de futebol, teria subido a probabilidade do Fluminense conseguir agredir o Manchester City. Isso porque o Manchester City, muitas vezes, quando encontrou dificuldades na temporada, foi com times que jogavam dessa maneira que eu falei. Tá tudo certo, torcedor do Fluminense. Parabéns para vocês, chegaram à final. E cada vez mais vai ser difícil ganhar dos europeus. Agora com esse novo Mundial, então, que vai ter um monte de europeu, vai ser muito difícil um sul-americano voltar a vencer. Mas o que nós vimos hoje, infelizmente, é o abismo entre os grandes tubarões europeus e o que se joga no Brasil ou no futebol sul-americano. Bora mudar de assunto, porque tem muita pergunta boa aqui. Só para não deixar passar, torcedor do Manchester City está com um sabor agridoce com essa conquista, né? Primeiro que o Mundial não tem a relevância para os europeus que tem para os sul-americanos. Isso é fato, tá? Não adianta brigar com o fato. Não adianta brigar com o fato. Enfim. E o Rodri saiu machucado, né? O que é uma baita preocupação para o Guardiola. Não sei se já teve alguma repercussão enquanto eu estou gravando aqui o gelado, mas, enfim, o torcedor deve ter ficado pé da vida com o Mundial de Clubes por conta disso. Afinal, o Rodri é o principal jogador do Manchester City. E saiu machucado jogando um Mundial que para muitos não vale nada lá. Enfim. Vamos falar de Xabi Alonso? Bora falar de TechPix. Vamos falar de Xabi Alonso porque o Rafael Soares mandou 2 perguntas aqui. Algum time tem jogado melhor que o Bahia do meu querido Xabi? E outra, Xabi é o técnico com mais potencial no mundo? Valeu, Rafael. Rafael manda 200 perguntas aqui, eu vou responder essas 2. Cara, para mim não. Eu já disse algumas vezes que o Bayer Leverkusen é o time mais divertido de assistir nesse momento. Não só pela qualidade individual de alguns jogadores, como o Wirtz, o Frimpong, o Xhaka, o Grimaldo, o Boniface, enfim. Não só por isso, mas pela forma com que joga, né? Formação com 3 zagueiros atacando, defendendo uma linha mais baixa de 5, um time que triangula muito bem, muitas vezes nas formas geométricas aí é um quadrado que dá superioridade numérica no meio campo e faz com que os jogadores encontrem soluções com muita facilidade, 1, 2 toques na bola e ela já vai parar lá no pé do centroavante, com uma facilidade muito, muito boa de chegar à linha de fundo com os seus alas, criatividade, liberdade nos movimentos, enfim. É um time que me encanta, não é à toa que está aí com 25 jogos, né, de invencibilidade, invicto na Bundesliga e líder da competição. E para mim, sim, o Xabi Alonso é o cara com mais potencial. É a bola da vez. Inclusive, vai ter muito clube que vai ter que repensar planejamento caso o Xabi Alonso queira mudar de time na próxima janela de transferências, né, na próxima temporada. Não agora no inverno, na próxima temporada. Porque ele é muito bom e, louco, quem contratar, está contratando realmente uma certeza. Não está contratando uma aposta. É uma certeza. Cris Teixeira mandou aqui uma pergunta sobre a tal Superliga, né, que bombou essa semana. Não fiz vídeo aqui no canal, então obrigado pela pergunta. Cris, o que você acha da Superliga? Como os clubes portugueses ficariam nessa nova liga? Um abraço, Feliz Natal. Obrigado, Cris. Seguinte, eu acho uma porcaria essa Superliga. Primeiro porque ela só funcionará se os clubes grandes, os grandes tubarões aí, aceitarem entrar nela, né? Não adianta ser só Barcelona e Real Madrid. Os ingleses já pularam fora, o Paris Saint-Germain não vai entrar, que é um clube com grana, né? Apesar de não ser gigante, mas é um clube com grana, que, enfim, leva protagonismo através dos seus jogadores, através do seu poder financeiro. Os alemães jamais aceitariam isso, quebra as tradicionalidades do futebol e preferem ficar sobre o guarda-chuva da UEFA, então ela já nasce morta. Sem esses times, ela já nasce morta. Alguns italianos também já foram embora. Enfim, vai jogar o quê? Barcelona e Real Madrid? E mais do que isso,
por exemplo, se ela tira a oportunidade dos médios ou até mesmo pequenos que fizeram uma grande temporada de estarem na elite do futebol europeu, como é a Liga dos Campeões. O Girona é um caso, se vencer a La Liga, nesse novo formato não estaria classificado lá para a primeira divisão da Superliga. São 3 divisões, depois vocês pesquisam aí, porque eu não vou detalhar. Tem gente que fez isso com maestria, o Marcelo Beckler acho que falou sobre isso, o Vitor Sérgio Rodrigues também no canal dele. Mas aí o Girona não estaria, porque não bateria o número de pontos para chegar lá. Ou, por exemplo, o Leicester quando foi campeão. Então você tira um pouco da democracia tão gostosa que é o futebol e você coloca na mão de uma elite. Ah, tem mais mérito esportivo esse novo formato que eles estão sugerindo. É verdade, mas me parece muito mais uma coisa de lobo em pele de cordeiro do que outra coisa. Vamos ver como é que vai funcionar, Cris, a nova Liga dos Campeões, o novo formato, porque eu acho que ele já vai dar mais atratividade. O ponto da atratividade, eu concordo até com os mentores aí da Superliga. O futebol precisa ser mais atrativo, a gente precisa ter mais jogos interessantes e menos volume de jogo. Isso eu concordo. Agora, você não pode elitizar o futebol dessa forma, senão você mata tudo aquilo que é a essência do futebol. Capitão Spock mandou aqui. Que conselho você daria para Fred Caldeira caso o Fluminense seja campeão na sexta-feira? Mandou antes de sexta-feira. Eu mandei uma mensagem para o Fred, falei para ele desfrutar o momento, é o momento mais emblemático, mais ímpar da carreira do cara. Imagina, seu time de coração enfrentar o time que você está cobrindo, que você tem uma ligação especial, num Mundial de Clubes, numa final, enfim. Óbvio que o resultado não era o que o Fred queria, mas eu acho que ele está naquela turma, enfim, que queria ver o Fluminense jogando da forma que o Fluminense jogou, com coragem da forma que o Fluminense jogou, e deve estar feliz pra caramba com a oportunidade profissional. Todo mundo sabia, o Fred inclusive, que seria muito, muito difícil. Então, pro Fred, o conselho que eu dou nessa sexta-feira, pega o primeiro avião, volta pra Inglaterra e tome 200 pints, meu querido, porque não tem como ficar seco nesse período festivo e você já deve estar passando nervoso, se eu te conheço bem, aí na Arábia Saudita. Afogue tuas mágoas, seja feliz. Alessandro Silveira Paiva mandou aqui, e o Bayern de Munique vence, mas não convence. A gente fala bastante do Bayern de Munique aqui no canal, mas eu concordo com você, meu querido Alessandro, que o Bayern de Munique ainda não é um time 100% confiável. Agora, eu acredito que as coisas estão melhorando. E depois dessa janela de inverno, a gente já vai falar mais sobre isso, porque tem mensagem especificamente sobre isso, eu acho que o time pode ainda azeitar de uma forma mais contundente. Eu não sou do time de torcedores que odeiam o Thomas Tuchel. E até tomo muita porrada aqui por conta disso. Tem que dar tempo pro cara, escolheu ele para começar a temporada, termina a temporada com ele. Perdendo ou ganhando, não é um mau treinador, não é um treinador horroroso. Senão não tinha vencido o Champions, não tinha chegado em 2 finais de Liga dos Campeões. Em alguns momentos eu estou gostando do Bayern na temporada, como foi, por exemplo, o jogo contra o Stuttgart. Mas precisa ser mais consistente se quiser brigar pela Liga dos Campeões da Europa e para não deixar escapar o título da Bundesliga nessa temporada, que vai ser uma briga de foice com o Bayer Leverkusen. Bruno Mendes, 1996. Qual seria a melhor opção para o Real Madrid? Já está querendo me levar os jogadores aqui de Portugal, né, Bruno? Obrigado. Antônio Silva ou Gonçalo Inácio, sem Alaba e sem Militão? Eu acho que depende um pouco, meu velho, do que você quer de características, né? Se você quer um zagueiro pelo lado esquerdo, o Gonçalo Inácio talvez cumpra melhor esse papel. Se você vai jogar numa linha de 3 defensores, o Gonçalo Inácio já está acostumado há muitos e muitos anos jogar assim com o comando do Rubem Amorim. Agora, um zagueiro pela direita, numa linha de 4, né, com 2 laterais e 2 zagueiros, o Antônio Silva é bola. Eu acho que o Antônio Silva é mais caro que o Gonçalo Inácio, se eu não estou enganado. Então é uma questão de gosto. Os dois são bons. Acho que ainda tem que evoluir. Os dois já frequentam a seleção portuguesa.
Então são boas apostas. Mas deixa os caras aqui até pelo menos o final da temporada, vai. O RJ Chagas, qual o seu favorito nesta edição da Liga dos Campeões? Eu acho que o Manchester City ainda é o time a ser batido. Ó a campanha dos caras na fase de grupos da Champions. Mas eu acho que na prateleira de favoritismo você tem Manchester City, Real Madrid e Bayern de Munique. O Thiago Lubaus, o que acha da atitude do Pep nos clássicos nessa temporada? Eu fiz um vídeo aqui depois do jogo contra o Sporting e condenei o que o Pep fez, porque além de ser infantil, colocou o time no mato. Colocou o time numa situação ruim dentro de um clássico que já estava difícil as coisas. E o Pepe ele tem um histórico de momentos, como eu posso dizer, de menos cabeça dentro de alguns jogos. Mas, cara, é o melhor zagueiro do Porto. O melhor zagueiro do Porto. Acho que esses momentos teriam que servir de lição. Ele foi expulso também na Super Taça, né? Contra o Benfica, dando uma joelhada no bumbum do jogador benfiquista. Eu acho que ele precisa ter mais calma. Eu sei que a situação do Porto é uma situação que às vezes os jogadores realmente se inflamam dentro de campo, mas ele tem a experiência e a qualidade necessária para ter mais calma. Acho que ele estava fazendo um jogo bem abaixo contra o Sporting e acabou tendo um ato infantil que não corresponde à qualidade que ele tem e, mais do que isso, à história que ele tem no futebol. Mas eu gosto do Pepe como jogador. Não acho que é para queimar o cara, não serve, tem que se aposentar, enfim, não. Longe disso, hein? Ainda mais agora com essa história do David Carmo, parada tem que melhorar para o Porto e passa também pelo Pepe. Essa melhora, especialmente defensiva, para mim é o melhor zagueiro dos Dragões. Algumas aleatórias aqui, ó. O Felipe Rupert mandou: me chama pra gelada com quesada que a resenha tá garantida. Vamos São Paulo. Onde você mora, rapaz? Vamos combinar isso aí. Vamos tomar uma. O Márcio Cerqueira mandou: você se considera torcedor do Bayern? Se sim, você fica com dó do Marcelo no encontro dos clubes? Não me considero torcedor do Bayern. Acho que tenho uma admiração muito grande pelo clube. Cara, eu adoro ir para Munique fazer jogo. O Allianz Arena, para mim, é o estádio mais legal de trabalhar. Gosto da torcida, gosto muito do clube, mas eu não torço efetivamente, né? Seria até errado falar que eu torço, porque seria um desrespeito com o torcedor que torce. Óbvio que se o Bayern for avançando as casinhas na Liga dos Campeões, é melhor para mim. Então, nesse sentido, sim. Mas não sou torcedor, tá? Não pago o carnê. E quanto ao Marcelo, é muito legal quando Bayern e Barcelona se enfrentam. Um beijo, Beckler. Vamos? Essa temporada dá, hein? Umas quartas de final, enfim. Mais uma da Superliga aqui, JV Curry, ou Curry. Arthur, o que você acha da Superliga, tal? Por que o Bayern é contra? Rapidamente, só para fechar o assunto, por que o Bayern é contra? Porque o Bayern entende que isso é a morte lenta do futebol. Ele prefere que a UEFA continue organizando democraticamente pelo velho continente do que polarizar a disputa com apenas a elite do futebol europeu. O Bayern entende, aliás, na Alemanha se tem muito esse conceito. Primeira, segunda divisão, terceira divisão, você vê os estádios lotados. Porque ainda há aquele romantismo que eu acho lindo, maravilhoso, dos clubes menores, medianos e menores. Então, por exemplo, a história do Union Berlim nessa Liga dos Campeões, mesmo perdendo muita coisa na fase de grupos, mas chega lá, depois de estar tão mal em 2018, por exemplo, chegar lá é muito bonito. A torcida é muito bonita. E eu acho que você mataria lentamente, e o Bayern de Munique também tem a mesma percepção que eu. O Jonathan Angel mandou aqui: qual a sua opinião sobre Gabigol no Corinthians? Acha que encaixaria com o Yuri Alberto? Eu vou ser bem honesto nesse sentido. Não é hora do Corinthians contratar o Gabigol.
O Corinthians precisa construir a casa pelos alicerces, passito a passito, e não contratar o telhado, a cereja do bolo. Ainda mais pagando o que o Gabigol ganha e tendo que ceder, muito provavelmente, bons jogadores ao Flamengo ou pagar o Flamengo. Não é hora do Corinthians fazer isso. Não sei se funcionaria com o Yuri Alberto, porque eu acho jogadores que ocupam a mesma posição. Não é, por exemplo, como o Roger Guedes, que caía muito pelo lado esquerdo, fechando pelo meio, e o Yuri Alberto mais centralizado. Acho que o Gabigol é muito mais, gosta de jogar muito mais na do Yuri Alberto. Mas isso é utopia, gente. A gente está falando de uma contratação que muito dificilmente vai acontecer, gente. E eu já não estou gostando desse início de promessas vazias dessa nova diretoria do Corinthians, tá? Já não estou gostando. Tem que ser mais realista. Tem que ser mais realista. Tem que montar um time competitivo e que não leve tanta grana assim como os caras estão projetando gastar. Porque o Corinthians tem dificuldades financeiras e fugir dessa realidade é dar um murro em ponta de faca que posteriormente pode pagar um preço por isso. Então acho que o Corinthians precisa ser mais realista. Will Rocha, Quesada, adoro o seu trabalho. Então, você acha que o Kane vai ficar sem título de novo? Da Copa da Alemanha já não dá mais. A Super Copa da Alemanha também já não deu. Falta a Bundesliga e falta a Champions, né? Não é fácil. Mas eu acho que a possibilidade e a probabilidade do Bayern ganhar um título com o Harry Kane, ela é maior do que sem o Harry Kane. O que ele está fazendo nessa temporada é digno de bola de ouro, tá? É digno de bola de ouro. Se bater campeão da Champions, brigando ali por artilharia ou que se torne o artilheiro, e os números que ele vai entregar no final dessa temporada, muito provavelmente batendo o recorde, se ele não se machucar, o recorde de gols de uma edição da Bundesliga, que é do Lewandowski, que bateu recentemente do Gerd Müller, é muito significativo. E se não for nessa temporada, vai ser na próxima. Então essa virgindade de título do Harry Kane está com seus dias contados. Eu não tenho dúvida disso. E foi um grande acerto do Bayern de Munique. O Curi me mandou aqui também outra, o Palhinha ou o Zubimendi no Bayern. Até tá na nossa thumbnail, né? Qual é melhor para o time? Eu gosto mais do Palhinha. O Palhinha é um jogador já estabelecido como titular da seleção portuguesa. É um jogador que, em termos de características, não tem dentro do plantel do Bayern, né? Um primeiro volante marcador, destruidor e depois simplificando a jogada para que o time consiga sair em velocidade, e ele vai dar uma proteção à defesa que, enfim, o Bayern de Munique precisa tanto. O Zubimendi é muito bom jogador, é mais físico até que o Palhinha, se entrega mais ao jogo de repente. Entretanto, está na Real Sociedad, a gente não sabe se vale tudo isso. Enfim, eu iria mais no Palhinha. Minha opinião, né? O Fora da Área Esportes mandou aqui: será que a Superliga sai? Eu acho que não sai, já expliquei por quê. O Knetcher mandou: só para desejar boas festas, alegrias e muito álcool. Não, calma, devagar, gente. Passei dos 30, tá difícil o metabolismo, mas obrigado. Cheers. O Eik Maik: Tuchel acabou com o Bayern, o time não vai longe na Champions League. Volte em breve. Volte em breve. Road Big Dream: o Super Mundial vai dar certo? Eu creio que vai ser legal. Muita gente fala assim, agora que os brasileiros não ganham mais. Cara, a gente não ganha há 10 anos. Já não estamos ganhando. Então é melhor, até por questão de premiação, de interesse, trazer mais europeus. Eu acho que vai ser bem divertido, tá? Vai ser um clima de Copa do Mundo. Eu gosto da ideia, gosto muito mesmo. E estou ansioso. Pena que o Coringão acho que não vai participar, né? Então, vamos ver se eu vou trabalhar nesse Mundial. Gostaria muito, nos Estados Unidos, gostaria muito. O Ângelo Vasconcelos mandou: acha que o Porto pode surpreender o Arsenal nas oitavas de final? Deixa eu até molhar o bico. Eu acho difícil o Porto passar. Ponto 1.
Acho que é um time que tem muita casca na Liga dos Campeões, vai dificultar a vida do Arsenal, mas o Porto batalha internamente nessa temporada para conseguir brigar pelo Campeonato Português, depois de perder tantas peças importantes, depois de mais uma reformulação que fica na mão do Sérgio Conceição e depois também de esse ano ter uma disputa interna que, querendo ou não, eu sei que a blindagem acontece, mas que, querendo ou não, tumultua os bastidores do clube, que é a eleição que acontece em abril. Tem muita coisa para resolver. E eu acho que vai dar luta, mas eu acho que o Arsenal ainda é favorito. Me surpreenderia o Porto passar? Um pouco. Mas, enfim, não é uma loucura pensar que o Porto pode lutar por isso. E pra gente ir terminando, até porque tá acabando minha cerveja, e não é a primeira, tá? O Dedé Duarte mandou Musiala ou Wirtz? Qual te agrada mais? Baita pergunta que vai rasgar, vai dilacerar o meu coração. Eu gosto mais do 1 contra 1 do Musiala. Acho que em termos de habilidade nesse quesito, drible, enfim, acho que o Musiala é mais jogador. Só que às vezes ele prende muito a bola e isso me irrita também, né? Às vezes ele poderia driblar 1, 2 e passar, ou driblar 1, passar, ser mais efetivo. Então isso me irrita um pouco. Os dois podem jogar juntos, não me venham com essa conversa que um ocupa a função do outro. Acho que o Wirtz mais centralizado, o Musiala um pouquinho mais pela esquerda seria legal, assim como ele está jogando agora. Mas o Wirtz tem um quesinho que me encanta, que é a visão de jogo, né? Qualidade do último passe, enfim, a facilidade com que ele faz as coisas, além de ser bom também no 1 contra 1, na finalização. Eu hoje, nessa temporada, acho que o Wirtz está melhor. Mas os dois têm um potencial enorme. Inclusive, se o Bayern contratar o Wirtz na próxima temporada, ficará aí com uma dupla para os próximos 10 anos, que pode repetir grandes feitos de outras grandes duplas do Bayern de Munique. Meus queridos, Feliz Natal para vocês. Torcedor do Fluminense, mais uma vez, se sinta orgulhoso pelo que seu time fez batendo na final do Mundial. Comemore, celebre a vida, porque não é todo dia que um clube brasileiro consegue chegar lá e não é todo dia que vocês conseguem ganhar Libertadores. Então acho que é válida essa mensagem. E para quem não é torcedor do Fluminense, também pode sacanear o Fluminense pelos 4-0, porque futebol é isso, velho. Na bola, na zoação saudável, na trocação franca, eu acho que é legal. Então, vida que segue, um bom Natal para vocês. Eu vou mandar ver aqui num bacalhau com um vinhozinho, não só do Porto, mas um vinhozinho de qualidade, porque o Gelada com Quesada só volta semana que vem e mais uma vez gravado. Um beijo para vocês, fiquem bem, tchau.